Amon Leopold Gotha não nasceu para ser um monstro, mas as circunstâncias de sua vida o moldaram para a crueldade. Vindo ao mundo em 11 de dezembro de 1908, em Viena, então o coração pulsante do Império Austro-Húngaro, ele era filho de Amon Franz Gotha, dono de uma próspera editora especializada em publicações militares, além de livros religiosos e cartões postais. O negócio florescia, garantindo à família uma posição confortável na alta classe média vienense. Sua mãe, Berta Seven Gotha, completava o quadro de uma família abastada, onde Amon era o único herdeiro, destinando-se a uma vida de privilégios. No entanto, por trás da fachada de prosperidade, sua infância foi marcada por um vazio emocional. O pai, sempre ausente em viagens de negócios para expandir o mercado da editora, deixava a mãe sobrecarregada com os afazeres domésticos e a gestão do escritório. Com os pais distantes, a criação de Amon coube principalmente a uma tia. Essa combinação de solidão e abandono afetivo plantou as sementes da amargura que mais tarde definiria seu caráter. Anos depois, ele confessaria à amante polonesa Ruth Irena Calder, em um depoimento de 1975, o ressentimento que carregava pela negligência dos pais. Diferentemente de outros altos oficiais nazistas, como Goebbels ou Speer, que deixaram diários ou memórias, o retrato detalhado da vida de Gotha surge de fontes oficiais meticulosamente compiladas. O Bundesarchiv em Berlim guarda um dossiê extenso sobre ele, produzido pela própria SS, organização que ele viria a integrar. O documento inclui relatos do próprio Gotha sobre sua juventude, além de registros de seus crimes de guerra, colhidos durante seu julgamento pós-guerra. Testemunhos de sobreviventes do campo de concentração que ele comandou na Polônia e o depoimento de Ruth Irena Calder ao historiador israelense Tom Segel, embora enviesado, completam esse quebra-cabeça sombrio. Graças a essas fontes, temos uma visão mais nítida e perturbadora de suas ações do que a de muitos outros comandantes de campos de extermínio. Sua adolescência transcorreu em um império à beira do colapso. A Europa, ainda ferida pela Primeira Guerra Mundial, era um barril de pólvora de tensões nacionalistas, rivalidades coloniais e conflitos regionais, especialmente nos Balcãs. O Império Austro-Húngaro, onde Gotha cresceu, lutava para manter sua influência na região, disputando espaço com a Rússia czarista enquanto o Império Otomano desmoronava. O estupim veio em 1914, quando o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono, por um nacionalista sérvio, deflagrou a guerra que arrasaria o continente. 4 anos depois, com a derrota, o Império se desfez, dando lugar a nações independentes como Hungria e Tchecoslováquia, enquanto a Alemanha, humilhada, mergulhava no caos. Foi nesse contexto de desolação que Gotha começou a rejeitar suas origens. Ainda adolescente, rebelou-se contra os valores burgueses que seus pais tentavam lhe impor, desdenhando a ideia de assumir um dia a editora da família. Embora inteligente, mostrou-se desinteressado pelos estudos e abandonou o curso agrícola em Weitwiesen, perto da atual fronteira tcheca após poucos meses. Seu verdadeiro fascínio estava em outra coisa: o esporte, a força física e cada vez mais a política. Em 1925, com apenas 17 anos, filiou-se à juventude do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, a seção austríaca de um movimento que ganhava força na Alemanha pós-guerra. O nazismo prometia reverter as cláusulas humilhantes do Tratado de Versalhes, unificar os povos de língua alemã e combater o que consideravam as ameaças, judaica e comunista. Para muitos austríacos como Gotha, essa ideologia era atraente não apenas por seu discurso revanchista, mas também por seu culto à virilidade e ao corpo atleta, algo que ressoava em um jovem isolado carente de pertencimento. Havia, porém, um lado mais sinistro nessa atração. Gotha não era apenas um simpatizante passivo, sua adesão ao partido revelava uma afinidade com os aspectos mais brutais da doutrina nazista. A camaradagem que encontrou nas fileiras do movimento preenchia o vazio deixado por uma infância solitária, mas também alimentava sua propensão à violência. O que começou como uma busca por identidade logo se transformaria em uma carreira marcada pelo terror sistemático. O ódio antissemita e a crença fanática na supremacia racial já ardiam em Gotha muito antes de sua ascensão no partido. Em 1927, de volta a Viena para trabalhar na editora da família, ele não se contentou com a rotina burguesa. Ingressou na Styrian Home Protection Organization, um braço radicalmente antissemita da Inver austríaca, outra organização fascista que infestava o país. Era um ambiente onde o veneno do preconceito era destilado em doutrina, e Gotha bebeu com avidez. Embora continuasse a laborar ao lado dos pais, sua permanência na empresa nunca foi mais do que um interlúdio forçado.
Sem formação acadêmica que o qualificasse para herdar o negócio, ele via aquele posto como um degrau a ser abandonado assim que a oportunidade surgisse. Viena, em 1930, tornou-se o palco de sua iniciação nas lutas de poder que dilaceravam o fascismo austríaco. A crise de 1929 e a Grande Depressão que se seguiu haviam transformado o Partido Nazista de uma seita marginal, com míseros 5% de apoio, em uma força avassaladora na política alemã. Na Áustria, os nazistas locais tentaram capitalizar esse momento, exigindo a fusão da Inver e de outros grupos fascistas sob sua bandeira. A recusa gerou uma cisão, e o partido decretou: quem servisse a Inver não poderia mais pertencer às fileiras nazistas. Gotha, até então filiado apenas à juventude hitlerista, viu-se obrigado a escolher. Em maio de 1931, ele abandonou qualquer ambiguidade e tornou-se membro pleno do partido, recebendo o número 510.764, um selo que mais tarde o qualificaria como Alter Camper, velho combatente, título reservado àqueles que aderiram antes de janeiro de 1932. Esse foi o ponto de não retorno. Sua integração ao partido não se limitou à filiação burocrática. Gotha mergulhou de cabeça nas estruturas paramilitares nazistas, juntando-se à SA Sturmabteilung, os camisas pardas, cujo treinamento militarizado e desfiles marciais alimentavam o culto à violência do regime. Mas foi na SS, Schutzstaffel, a elite ideológica do partido, que ele encontrou seu verdadeiro chamariz. Criada como guarda-costas de Hitler, a SS evoluiu sob Heinrich Himmler para se tornar a vanguarda da pureza racial nazista, uma máquina que em poucos anos passaria de centenas a dezenas de milhares de homens. Gotha havia tentado ingressar em 1930, mas só foi aceito em 1932, como 43,673 graus membro. Uma adesão que selaria seu destino. A SS seria um instrumento dos crimes mais atrozes do Terceiro Reich. O ano de 1933 marcou um divisor de águas. Na Alemanha, a crise econômica havia levado o partido de Hitler ao poder. Nas eleições para o Reichstag, os nazistas emergiram como a maior força política, ainda que sem maioria absoluta. O impasse com os comunistas, seus rivais ideológicos, foi resolvido quando a elite conservadora alemã, temerosa do espectro vermelho, fez um pacto faustiano, apoiou Hitler. Em semanas, a democracia foi esmagada pela lei de habilitação, e a ditadura nazista tornou-se irreversível. Para Gotha na Áustria, as consequências foram imediatas. O governo de Engelbert Berberinger Dollfuss, alarmado com a ascensão do nazismo e seu sonho de uma grande Alemanha, iniciou uma repressão implacável. Em junho de 1933, o partido foi banido. Gotha, já procurado por atos terroristas em Viena, fugiu para a Alemanha, juntando-se à diáspora de líderes nazistas austríacos que cruzavam a fronteira rumo à Baviera, onde o movimento havia nascido. Em Munique ele se integrou ao círculo dos exilados, dedicando-se a duas frentes: usar o rádio para infiltrar a propaganda nazista na Áustria e atuar como mensageiro da SS, trafegando clandestinamente entre os dois países. Sua sorte, porém, esmoreceu em outubro de 1933, quando foi preso pelas autoridades austríacas durante uma dessas missões. O governo de Dollfuss, determinado a purgar o país da praga nazista, havia encarcerado cerca de 50.000 simpatizantes até abril de 1934. Gotha deveria ter sido mais um número nessa estatística, não fosse um detalhe: a falta de provas concretas. Libertado nos últimos dias de 1933, ele voltou à Alemanha, mas não abandonou a luta. Testemunhos posteriores, como o de sua amante Ruth Irene Calder, revelam que Gotha retoma suas atividades com o Partido Austríaco no exílio, agora com ainda mais determinação. Em 1934, enquanto a Áustria mergulhava no caos, com Dollfuss impondo um regime austrofascista para conter os nazistas, ele voltou a infiltrar-se no país. A tensão explodiu em fevereiro com uma tentativa frustrada de golpe nazista, seguida pela promulgação de uma nova constituição que concedeu poderes quase ditatoriais a Dollfuss. Mas o chanceler não sobreviveria para usá-los. Em 25 de julho de 1934, um esquadrão de nazistas austríacos invadiu a chancelaria de Viena e assassinou Dollfuss a sangue frio. As evidências sugerem que Gotha esteve entre os conspiradores. Preso novamente na onda de repressão que se seguiu, ele conseguiu escapar, mais uma vez, e refugiar-se na Alemanha. Foi uma fuga por pouco, a falha do golpe e a morte de Dollfuss poderiam tê-lo levado à forca. Mas o destino, ou a sorte, ainda lhe reservava um papel muito mais sombrio.
Os nazistas austríacos que sonhavam com a tomada do poder a partir da Alemanha viram-se obrigados a reconhecer que aquele não era o momento. A derrota do golpe de 1934 havia fechado, por enquanto, as portas de uma vitória rápida. Assim, a partir do final daquele ano, Gotha voltou sua ambição para outro campo, a ascensão dentro das fileiras da SS na Alemanha. Seu primeiro passo foi garantir uma posição em Dachau, o recém-criado campo de concentração na Baviera, projetado para aprisionar opositores políticos. Mas o destino, caprichoso como sempre, interveio novamente. Em poucos meses, um conflito com seu superior imediato, Alfred Bigler, levou-o a abandonar a organização, pelo menos temporariamente. Aquele era um período de declínio para os austríacos na SS após o fracasso da tentativa de controle sobre sua terra natal. Muitos desertaram ou foram marginalizados. Gotha, por sua vez, recuou para o negócio familiar, administrando os interesses da editora na Alemanha. Foi nesse intervalo de aparente tranquilidade que, cedendo às pressões parentais, casou-se com Olga Janoschek, uma jovem indicada por seus pais, que conheciam bem a família dela. O casamento, no entanto, durou apenas alguns meses, um fracasso tão rápido quanto sua passagem por Dachau. Enquanto Gotha vivia esse interlúdio de incertezas pessoais e profissionais, a Alemanha nazista acelerava sua marcha rumo à guerra. Desde 1933, Hitler e seu círculo vinham preparando o terreno para rasgar o Tratado de Versailles. A rearmamentação, inicialmente discreta, tornou-se cada vez mais ousada. Em março de 1936, o mundo assistiu atônito à remilitarização da Renânia, região que, pelos termos do tratado, deveria permanecer desarmada para sempre, um buffer estratégico entre a Alemanha e a França. As potências ocidentais, porém, preferiram fechar os olhos. Foi o primeiro grande erro de uma política de apaziguamento que nos anos seguintes se revelaria fatal. Enquanto isso, a Luftwaffe, sob o comando de Hermann Göring, erguiam-se como um símbolo do novo poderio alemão, uma ameaça velada, mas inconfundível, aos vizinhos europeus. Gotha, por sua vez, permaneceu à margem desses eventos entre o final de 1934 e o início de 1937. Afastado da SS, dedicava-se principalmente aos negócios da família, sem dar sinais claros de que ainda alimentava ambições políticas. Mas o silêncio não duraria. No verão de 1937, um gesto revelador rompeu sua aparente indiferença. Ele escreveu à sede da Society of Austrian Refugees, solicitando a transferência de sua filiação ao Partido Nazista de Viena para Munique. O timing não era casual. Ao longo daquele ano, a pressão sobre a Áustria se intensificava. Hitler, determinado a anexar seu país natal, reativou a máquina propagandística e o apoio aos nazistas austríacos. O governo de Kurt Schuschig tentou reagir com prisões em massa, mas era tarde demais. Em 9 de março de 1938, Schuschig, em um último ato de desespero, convocou um plebiscito sobre a unificação com a Alemanha, apostando que uma vitória no voto legitimaria sua resistência. Hitler não deu chance. 3 dias depois, a Wehrmacht cruzou a fronteira. Em 10 de abril, um referendo fraudulento, com 99,7% de aprovação, selou o Anschluss. A Áustria deixava de existir como nação independente. Para Gotha foi um triunfo pessoal. Poucos dias após a anexação, ele retornou a Viena, não mais como um exilado, mas como um vencedor. Mas a vitória vinha com obrigações. Heinrich Himmler, chefe da SS, havia decretado que todos os oficiais entre 25 e 30 anos deveriam casar-se e formar uma família, parte do plano nazista para multiplicar a raça ariana superior. Com 28 anos, Gotha não tinha tempo a perder. Foi assim que conheceu Anne Geiger, uma austríaca de 23 anos, em uma corrida de motocicletas. O casamento, celebrado em 23 de outubro de 1938, só se concretizou após Anne passar por rigorosos exames físicos e entrevistas da SS, que avaliavam sua adequação racial. Nos anos seguintes, o casal teria 3 filhos em rápida sucessão: Peter, nascido em 1939 mas morto ainda bebê, Verna em 1940. E Ingeborg, em 1941. Gotha, no entanto, mal os conheceria. Enquanto Anne e as crianças permaneciam em Viena, ele seria enviado para a Polônia, e para um capítulo muito mais sinistro de sua vida. Sua pressa em obedecer às ordens de Himmler não era mera submissão. Era o sinal de um homem que, após anos de hesitação, finalmente abraçava seu destino dentro da SS, afastando-se definitivamente dos negócios da família. Gotha mergulhou de cabeça na máquina nazista, agora voltada para estender suas políticas antissemitas ao novo território anexado.
As leis de Nuremberg, que já haviam reduzido os judeus alemães à condição de cidadãos de segunda classe, foram impostas à Áustria com ainda mais crueldade. O auge dessa perseguição chegou na Noite dos Cristais, em novembro de 1938, quando sinagogas foram incendiadas, lojas saqueadas e milhares de judeus espancados ou assassinados. Viena, em particular, tornou-se um palco de horror. Suas sinagogas ardiam enquanto bombeiros e policiais assistiam, impassíveis. Não há dúvidas de que Gotha esteve envolvido de alguma forma naquele festival de violência. Até o início de 1939, ele já servia na SS Standard 89, uma unidade de elite em Viena, dedicada a ações de choque e repressão. Embora mantivesse laços formais com a editora da família, sua lealdade agora pertencia exclusivamente à SS e aos planos cada vez mais ambiciosos de Hitler. Com a Áustria absorvida, o Führer voltou seus olhos para a próxima peça do tabuleiro, os Sudetos, região tcheca de maioria germânica. Hitler jurava que seria sua última reivindicação territorial. As potências ocidentais, mais uma vez, preferiram acreditar. Mas como todas as promessas nazistas, aquela também era uma mentira. E Gotha estaria lá para ajudar a cumpri-la. Em Munique, em setembro de 1938, britânicos e franceses, seduzidos pela retórica de paz a qualquer custo, engoliram a isca. Aceitaram a anexação dos Sudetos como o último pedido de Hitler, um engano calculado. Mas a primavera de 1939 revelaria a verdade. A fome territorial do Führer era insaciável. A Tchecoslováquia foi devorada por completo e a Hungria arrastada para a órbita alemã. Desta vez, porém, o jogo estava claro. Londres e Paris traçaram uma linha na areia. Qualquer nova agressão seria resposta com guerra. Hitler, é claro, ignorou o aviso. Em 1º de setembro de 1939, as divisões da Wehrmacht cruzaram a fronteira polonesa. 2 dias depois, o mundo ardeu. A Segunda Guerra havia começado. Gotha não perdeu tempo. Nos primeiros meses do conflito, foi transferido para a unidade de combate Sturmbannführer 111 da SS, onde sua crueldade metodológica logo chamou a atenção de Himmler. Em 9 de março de 1940, a promoção chegou. Agora ele seria o Verwaltungsführer, líder administrativo de um Sonderkommando, aquelas unidades especiais que em breve se tornariam sinônimo dos crimes mais atrozes do regime. Sua primeira missão o levou à Alta Silésia, onde, por meses, supervisionou a máquina de deportação e germanização da região. Katowice, ou Katowice no coração industrial da Polônia ocupada, era um prêmio estratégico. Suas minas de carvão e ferro alimentavam a máquina de guerra do Reich. E Gotha, como um burocrata implacável, ajudou a orquestrar a expulsão de sua população original, substituída por colonos alemães arianos. Seu zelo não passou despercebido. Em 1941, um certificado assinado por seu superior elogiou sua dedicação inquebrantável à causa nazista. Um selo de aprovação para um homem que já provara ser útil demais para ser contido. Mas o Reich tinha planos ainda mais sombrios para ele. A guerra havia radicalizado a obsessão nazista pelos judeus. Nos anos 1930, a perseguição se limitava a leis que os despojavam de direitos, a boicotes a seus negócios, a humilhações públicas. Agora, porém, a solução era outra: extermínio. Primeiro, veio a deportação forçada. Centenas de milhares de judeus poloneses e centro-europeus foram espancados, espoliados e empurrados para guetos superlotados ou campos de concentração que brotavam como cogumelos venenosos pelo leste. Gotha conhecia bem esse sistema. Em 1941, quando o regime adotou a solução final, a decisão de assassinar em massa os judeus da Europa, ele já estava posicionado para ser um de seus executores mais eficientes. No verão de 1942, sua transferência para Lublin, no leste da Polônia, selou seu destino. Lá, serviu sob as ordens de Odilo Globoknik, um austríaco tão corrupto quanto sádico, encarregado de transformar 3 campos de concentração em fábricas de morte. Globoknik não apenas enviava judeus aos milhares para as câmaras de gás, ele os explorava como escravos, desviando os lucros de seu trabalho para enriquecer a si mesmo e a seus comparsas. Gotha observou, aprendeu, e logo adotaria o mesmo método. Sua ascensão foi meteórica. Em 11 de fevereiro de 1943, recebeu a nomeação que definiria seu legado, comandante de um novo campo em Krakau-Plazol, construído sobre o que antes eram 2 cemitérios judeus. Uma ironia macabra, mas deliberada. Antes mesmo de chegar, seu nome já ecoava como um presságio entre os judeus de Cracóvia, o cão sangrento de Lublin, e ele não os decepcionaria.
Sua primeira ordem foi clara: liquidar o gueto da cidade. Em 13 de março de 1943, milhares foram arrastados para Plaszow, os sortudos tornaram-se escravos, os demais foram fuzilados no local ou enviados para Auschwitz. Em semanas, o campo estava operacional. Na cerimônia de abertura, Gotha dirigiu-se aos prisioneiros com uma frase que soava como uma sentença: "Eu sou o vosso Deus." Plaszow não era Auschwitz. Não havia câmaras de gás nem crematórios em escala industrial. Mas era um elo crucial na cadeia de horror, um campo de trabalho onde os judeus eram drenados até a morte ou enviados para os centros de extermínio. E Gotha, com sua crueldade metódica, garantia que cada engrenagem dessa máquina funcionasse sem falhas. A guerra precisava de munições, de uniformes, de suprimentos, e ele extrairia tudo isso do suor e do sangue de seus prisioneiros. Mas seu sadismo ia além da eficiência. Em Plaszow, ele reinaria como um tirano absoluto, onde a morte não era apenas uma consequência, mas um espetáculo. E quando Gotha ordenava o envio de trem após trem de crianças judias para Auschwitz, ele as chamava, com um cinismo gelado, de jardim de infância. Não era uma piada macabra, era uma declaração de poder. Plaszow não era um campo onde a morte fosse uma exceção, era um lugar onde ela se instalava como uma sombra permanente sobre cada barracão, cada fileira de corpos esqueléticos curvados sob o peso do trabalho forçado. Doenças como tifo graçavam sem controle, ceifando milhares em semanas. Outros sucumbiam à fome, com rações diárias que mal ultrapassavam algumas centenas de calorias, uma sopa aguada, um pedaço de pão mofado, o suficiente para prolongar a agonia, nunca para sustentar a vida. Quando esse alimento era combinado com jornadas de 10 a 14 horas, às vezes estendidas a 20, 30 ou até 40 horas ininterruptas de labor brutal, o corpo humano não tinha escolha a não ser desmoronar. Alguns, desesperados, aceitavam se tornar capos, os prisioneiros promovidos a carrascos, em troca de uma ração dupla. Mas a maioria dos que morriam em Plaszow não sucumbiam à doença ou ao esgotamento, eram assassinados. Qualquer infração, por menor que fosse, qualquer olhar torto, qualquer suspeita de insubordinação ou tentativa de fuga, era punida com um tiro na nuca. E Gotha não matava em silêncio. Ele transformava cada execução em um espetáculo de terror, forçando os outros prisioneiros a assistirem enquanto seus companheiros eram fuzilados, um por um, como um aviso do que os aguardava. As mortes em massa não eram exceção, eram rotina. Testemunhas sobreviventes contaram que Gotha muitas vezes começava seu dia matando alguém antes mesmo do café da manhã, como se fosse um ritual matinal. Bêbado, armado e acompanhado por seus cães de ataque, Rolf e Ralph, um grande dinamarquês e um pastor alemão treinados para dilacerar carne humana, ele percorria o campo como um deus implacável. Um movimento lento demais, um erro no trabalho, e os tiros ecoavam de sua vila no centro do campo, onde ele observava tudo do conforto de seu poder. Mas sua crueldade atingia níveis ainda mais perversos. Quando um prisioneiro conseguia fugir, Gotha não se contentava em punir o culpado. Ele ordenava a execução de cada quinto membro da equipe do fugitivo, como se a morte devesse ser distribuída em doses iguais. O local preferido para esses massacres era o Jova Gorka, uma colina dentro do campo onde estimativas apontam que entre 8.000 e 12.000 pessoas foram assassinadas sob seu comando. Isso significava, em média, 20 vidas ceifadas por dia, apenas para satisfazer seu capricho sádico. Não era de admirar que os prisioneiros tremessem ao avistá-lo. Um sobrevivente resumiu o sentimento geral: quando você via Gotha, você via a morte. Enquanto isso, do lado de fora dos arames farpados, a guerra que alimentava esse inferno começava a ruir. Em 1941, Hitler abandonara a campanha contra a Grã-Bretanha, o bloqueio naval e os bombardeios que deveriam forçar Londres à rendição, e virou suas forças para o leste, invadindo a União Soviética. No início, a Blitzkrieg pareceu invencível. Moscou e Leningrado à beira da queda, milhões de quilômetros quadrados conquistados na Ucrânia, Bielorrússia e Rússia Ocidental. Stalin, em um momento de desespero, chegará a considerar ceder territórios em troca de paz. Mas o inverno russo, implacável, deteve o avanço alemão. Centenas de milhares de soldados congelaram em suas trincheiras. Em 1942, o Exército Vermelho contra-atacou e a Batalha de Stalingrado, entre o verão e o inverno daquele ano, marcou o início do fim. Os soviéticos esmagaram as forças nazistas e começaram a empurrá-las de volta para o oeste. Para piorar, em dezembro de 1941, os Estados Unidos entraram na guerra.
Em 1943, os aliados esmagaram as potências do eixo na África do Norte e abriram uma nova frente na Itália. A derrota da Alemanha já não era uma questão de se, mas de quando. E no meio desse colapso iminente, enquanto o Terceiro Reich se afogava em seu próprio sangue, um nazista de longa data, aliás, começava a escrever uma história de resistência silenciosa dentro das entranhas de Plaszow. Oskar Schindler não parecia, à primeira vista, um herói. Originário da região dos Sudetos, sua juventude fora marcada por excessos, prisões por embriaguez, empregos abandonados. Uma vida dissoluta que só ganhou rumo quando ele se aproximou do partido nazista na Tchecoslováquia. Como informante, ajudou a consolidar a influência alemã na região, e após a anexação dos Sudetos, foi recompensado com uma fábrica de esmaltados em Cracóvia. Foi ali, entre as máquinas e os fornos, que seu destino se cruzaria com o de centenas de judeus condenados. No início, Schindler não era diferente dos outros industriais que exploravam o trabalho escravo dos campos. Mas algo mudou. Enquanto a maioria dos donos de fábricas tratava seus operários como peças descartáveis, ele começou a gastar sua própria fortuna para comprar alimentos no mercado negro, garantindo rações extras, cuidados médicos, qualquer coisa que pudesse adiar a morte de seus trabalhadores. E quando a ordem chegou para liquidar Plaszow com os soviéticos avançando e os nazistas recuando em pânico, Schindler fez o impensável. Convenceu Gotha a deixá-lo transferir sua fábrica e seus operários para Brunitz, na Checoslováquia. O argumento oficial era econômico. A verdade era que ele estava salvando vidas. A lista, aquela que pode ou não ter existido como um documento formal, mas que se tornou símbolo de sua ousadia, continha os nomes de cerca de 1.200 judeus. Sem a intervenção de Schindler, todos teriam sido enviados para Auschwitz ou fuzilados nas valas de Plaszow. Em vez disso, eles sobreviveriam. E enquanto o campo, que já abrigara 2.000 prisioneiros em seus primeiros dias, incharia para 25.000 almas em 1944. Todas sob o jugo de 630 guardas e do terror sistemático de Gotha, Schindler continuaria sua batalha silenciosa, provando que até no coração das trevas, a humanidade podia, contra todas as probabilidades, resistir. Plaszow não era apenas um campo de concentração, era uma antecâmara da morte. Um funil por onde milhares de condenados foram empurrados rumo aos campos de extermínio na primavera, verão e outono de 1944. Cada trem que partia carregava consigo não apenas corpos, mas histórias truncadas, sonhos esmagados, famílias dilaceradas. E enquanto o mundo lá fora começava a ruir sob o peso da derrota nazista, Gotha intensificava seu reinado de terror como se pressentisse que seu tempo estava se esgotando. As chamadas matinais, já uma rotina macabra, tornaram-se espetáculos de sadismo. Um homem abatido por ser alto demais. Seu corpo profanado enquanto a vida lhe escapava. Fugas da execução que terminavam em chicotadas por preguiça, uma crueldade tão sistemática que, nas palavras do prisioneiro Joseph Baú, transcendia até a capacidade de compreensão de uma mente compassiva. Gotha não governava Plaszow, ele o asfixiava, injetando medo em cada respiração, cada olhar, cada sombra que se arrastava pelos barracões. Enquanto isso, as fraturas no Império Nazi multiplicavam-se. Em meados de 1944, os soviéticos avançavam implacáveis pela Polônia, engolindo quilômetros de terra queimada. Na Itália, o fascismo desmoronava. Mussolini, traído por seus próprios aliados, foi deposto e preso, só para ser resgatado em uma operação desesperada de Hitler, que impôs um governo fantoche no norte do país, mergulhando a nação em uma guerra civil. No fronte ocidental, os aliados, liderados por americanos e britânicos, mas com o sangue e a determinação de canadenses, franceses livres e outras nações, finalmente rasgavam as defesas alemãs na Normandia. O dia D em junho foi apenas o início. Cidade após cidade, Paris, Bruxelas, Antuérpia, caía como dominó sob o avanço libertador. Quando o inverno de 1944 se instalou, os aliados já se preparavam para o golpe final na Alemanha, enquanto os soviéticos, nas estepes congeladas da Polônia, afiavam suas baionetas para a investida sobre Berlim. Mas antes que a história virasse a página, o Terceiro Reich ainda tinha uma conta a acertar com seus próprios demônios. Os campos do leste, como Plaszow, começaram a ser esvaziados em uma corrida contra o tempo. Em 6 de agosto de 1944, Gotha despachou 7.500 mulheres judias para Auschwitz. 4 dias depois, mais 4.500 homens foram enviados para Mauthausen. Era um êxodo forçado rumo ao aniquilamento, uma limpeza étnica acelerada pelas derrotas militares.
A população do campo encolheu pela metade, mas Gotha já não estava lá para testemunhar seu ocaso. Seu próprio império de horror desmoronava sob o peso de suas contraditórias ambições, o fanático que se enriquecia às custas do sofrimento alheio. Porque Gotha, o carrasco ideológico, era também um ladrão em grande escala. Os campos não eram apenas fábricas de morte, eram minas de ouro negro. As fábricas de Plazol produziam bens que, desviados para o mercado negro, enchiam bolsos com marcas sujas. E os prisioneiros, ao chegarem, eram despidos não só de sua dignidade, mas de seus últimos pertences, relógios de ouro, joias, anéis arrancados de dedos já frios. Esses espólios, em vez de irem para os cofres do Reich, engordavam as contas de comandantes como Gotha. Desde a primavera de 1943, ele acumulara uma fortuna, enviando malas recheadas de saque para a esposa, os filhos ou até para a editora da família em Viena. Quando a liquidação de Plazol se tornou iminente em 1944, sua ganância atingiu um frenesi. E foi justamente essa avareza que deu a Schindler a alavanca que precisava, a promessa de que ao transferir sua fábrica para a Checoslováquia, parte daquele butim poderia ser contrabandeado para o oeste, longe dos olhos da SS. Mas o império de Gotha ruía por dentro. Denúncias de sua corrupção desmedida, os banquetes regados a álcool com sua amante Ruth Calder, os excessos de violência que ceifavam mão de obra ainda útil, chegaram aos ouvidos da cúpula nazista. O problema não era a crueldade em si, mas sua ineficiência. Matar trabalhadores saudáveis era um desperdício de recursos em um Reich já asfixiado. Em 13 de setembro de 1944, Gotha foi destituído do comando e enviado a Berlim para julgado. Mas a máquina de guerra alemã, agora engasgada, não tinha tempo para processos. As acusações foram arquivadas no inverno daquele ano, e Gotha, solto, voltou a vagar pela Europa Central como um espectro em busca de seu tesouro maldito. Plazol, sem seu algoz, não se tornou menos letal, apenas mais burocrático. Sob o comando do SS Obersturmführer Arnold Bucher, as deportações em massa continuaram até que, no início do inverno de 1944, restassem apenas alguns milhares de prisioneiros e guardas para apagar as provas do que ali ocorreu. Valas comuns foram reabertas, corpos exumados, queimados em fogueiras coletivas. Era a mesma dança macabra que se repetia em dezenas de campos pelo leste. A SS, em sua retirada, tentava incinerar não só os cadáveres, mas a memória de seus crimes. Quando janeiro de 1945 chegou, os soviéticos estavam às portas de Cracóvia. Os últimos carrascos de Plazol fugiram, desmontando o que puderam, deixando para trás pouco mais que cinzas e terra revolvida. Quando as tropas de Stalin adentraram o local em 20 de janeiro, encontraram um vazio perturbador, nenhuma cerca, nenhuma torre de vigia, nenhum vestígio óbvio do inferno que ali existira. Plazol, como tantos outros campos, havia sido apagado do mapa, mas não da história. Enquanto isso, Gotha, livre e doente, percorria a Europa Central em uma caçada desesperada por sua fortuna roubada. Na primavera de 1945, já debilitado por problemas estomacais crônicos, foi internado em um hospital da SS lá. Seu estado mental, sempre frágil, desmoronou de vez. O homem que um dia decidirá quem vivia ou morria em Plazol foi declarado mentalmente inapto e confinado a um sanatório na Baviera, a mesma região onde, uma década antes, havia se escondido como um exilado obscuro. Era o círculo se fechando. Lá, entre paredes brancas e silêncios medicamentosos, ele assistiria, impotente, aos estertores finais do regime que servirá com tanto zelo, e do qual, no fim, fora apenas mais uma vítima descartável. Enquanto o inverno de 1944 a 45 congelava a Europa, o Terceiro Reich, já em agonia, lançou seu último suspiro de resistência. A ofensiva das Ardenas, planejada como um golpe desesperado para dividir as forças aliadas, conseguiu apenas adiar o inevitável. Por breves semanas, as tropas alemãs avançaram, mas a maré logo se voltou contra elas. Em janeiro de 1945, a derrota na Batalha do Bulge selou o destino de Hitler. Suas últimas reservas, jogadas no Ocidente, deixaram a frente oriental vulnerável. E foi por ali que o pesadelo se completaria. Os soviéticos implacáveis avançaram como uma avalanche sobre a Polônia e a Alemanha Oriental. Não havia mais linhas de defesa, nem estratégias, nem tempo. Era uma corrida para Berlim, e Stalin não pretendia perder. Em abril, a capital alemã estava cercada, reduzida a escombros e desespero. No bunker da chancelaria, enquanto as tropas russas fechavam o cerco, Hitler, o homem que jurara 1000 anos de dominação ariana, escolheu o suicídio como saída.
Goebbels, seu fiel cão de guarda, seguiu no dia seguinte, envenenando os próprios filhos antes de atirar em si e na esposa. Uma semana depois, o Marechal Keitel, com a assinatura trêmula, rendia a Alemanha incondicionalmente. O Reich havia caído, e com ele, o tempo de homens como Amon Göth se esgotara. Os aliados em 1944 já haviam decidido, não haveria vingança cega contra o povo alemão. Muitos eram vítimas tanto quanto os ocupados, jovens recrutados à força, civis arrastados pela máquina de guerra, cidadãos que jamais haviam apoiado o fanatismo nazista. Mas para aqueles no topo da hierarquia, para os arquitetos do horror, não haveria clemência. E nenhum grupo encarnava melhor a essência do mal nazista do que a SS, a elite ideológica, os executores das Einsatzgruppen, os carrascos dos campos. Göth, como comandante de Plazol, estava no centro dessa teia. Sua captura não foi questão de sorte, mas de inevitabilidade. Quando os americanos chegaram ao sanatório bavaroso onde ele se escondia, disfarçado em uniforme rasgado de soldado raso, como se pudesse apagar anos de sangue com um pedaço de pano, não houve resistência. Göth, o homem que outrora atirava em prisioneiros por capricho, agora se entregava sem um gesto. Levado para Dachau, ironicamente o mesmo campo que ele ajudara a perpetuar, aguardava enquanto os aliados separavam os culpados dos meros soldados. Até que um rosto do passado o reconheceu. Joseph Jakovlevics, o jovem judeu a quem Göth apontara uma arma anos antes, sobrevivera por um milagre, e agora, diante do algoz, não hesitou. É ele, disse. O disfarce ruíra. Göth não era mais um número entre os prisioneiros, era o comandante de Plazol, o carrasco de milhares. A extradição para a Polônia foi imediata. Em Varsóvia, no verão de 1946, o julgamento começou. Diante dos juízes, Göth já não era a bestial figura que aterrorizara Cracóvia. O homem que entrará no tribunal era uma sombra do que fora. O peso da culpa, do álcool e da loucura o haviam consumido. Mas, paradoxalmente, estava lúcido o suficiente para tentar se defender. Sem advogado, cruzou sozinho com as testemunhas, tecendo mentiras frágeis. Só atirava em quem portava explosivos, alegou, como se a lógica do terror pudesse ser justificada por regulamentos. Suas próprias testemunhas de defesa, porém, o traíram confirmando uma a uma os depoimentos que o condenavam. Em 5 de setembro, o veredicto foi unânime, culpado. 8.000 mortes pesavam sobre seu nome, e essas eram apenas as que podiam ser comprovadas. A sentença? A forca. 8 dias depois, no mesmo solo de Plazol onde ordenara tantos assassinatos, Göth foi enforcado. Seu corpo, cremado, teve as cinzas jogadas no rio Vístula, um fim adequado para quem tentará apagar a humanidade das suas vítimas. Sua mulher, Louise, jamais o renunciou. Mesmo depois de sua morte, continuou a defender suas ações até se matar em 1983, como se o veneno do nazismo a tivesse corroído por dentro. Um filho ilegítimo, Monika Ertwig, carregaria o peso desse legado. Quanto aos outros 2 filhos, sobreviventes de um pai que preferiram esquecer, pouco se sabe. Mas se Göth representava o pior da humanidade, seu oposto, o homem que salvara mais de 1000 vidas enquanto o primeiro a ceifava, teve um destino igual de amargo, embora por razões distintas. Oskar Schindler, o industrial que trocara fortunas por almas, tornou-se um fugitivo no caos do pós-guerra. Com cartas de judeus que atestavam sua bondade, ele temia não os americanos, mas os soviéticos, cujas mãos, sabia, não distinguiriam um salvador de um criminoso. Com apenas as roupas do corpo e o fantasma da falência, pois gastara tudo em subornos e no mercado negro para proteger seus trabalhadores, rumou para o Ocidente. Em outubro de 1945, os Schindler, Oskar e Emily, receberam perdão dos aliados e se estabeleceram na Baviera. Mas a paz não duraria. Os negócios ruíram, a fortuna se esvaiu. Em 1949, tentaram reinventar-se na Argentina, mas o fracasso os perseguia. Em 1958, a bancarrota os separou. Emily voltou para a Alemanha. Oskar, sozinho, afundou ainda mais. Um segundo colapso financeiro o deixou à mercê de antigos protegidos judeus, que o sustentaram até o fim. Morreu em 1974, pobre, mas não esquecido, um paradoxo de homem que no inferno escolhera ser anjo. 2 destinos, 2 legados. O algoz que a história esmagou. O outro, o redentor que a história resgatou. E entre eles, a linha tênue que separa a humanidade da monstruosidade. Enquanto Schindler lutava contra a sombra de seus próprios erros na Alemanha, um ataque cardíaco em 1963 e uma saúde cada vez mais frágil ameaçavam apagá-lo de vez.
Mas a história teimosa insistiu em mantê-lo vivo, não por mérito dos sistemas que um dia o sustentaram, mas pela mão daqueles que ele próprio salvara. Judeus que carregavam seu nome como um talismã, que o visitavam, que lhe enviavam dinheiro quando as contas se acumulavam. Foi assim, à custa da gratidão alheia, que ele sobreviveu até outubro de 1974, quando o corpo finalmente cedeu. Não foi enterrado entre os heróis de seu país natal, nem mesmo na terra que o viu nascer. Seu último descanso foi em Jerusalém, no Monte Sião, o único lugar onde um homem como ele, cheio de contradições, poderia pertencer. Entre as lápides dos justos, seu túmulo é uma acusação silenciosa à indiferença do mundo. E então a ele, Amon Gotr. Se Schindler foi o clarão de humanidade no escuro, Gotr foi a escuridão que devorou a humanidade. Não há figura na hierarquia nazista, nem mesmo entre os carrascos mais notórios, que encarne com tanta precisão a fusão entre ideologia e sadismo. O que torna seu caso ainda mais perturbador é que, ao contrário de monstros como Himmler ou Eichmann, cuja crueldade parecia quase burocrática, Gotr não nasceu predestinado à violência. Filho único de um casal abastado de Viena, donos de uma editora próspera, seu passado não anunciava o demônio que viria a ser. Rebelde sim, brutal não, pelo menos não nos anos de formação. Seu radicalismo político cresceu com o tempo, mas as ações violentas da juventude eram mais políticas do que patológicas. Terrorismo ideológico nos anos 1930, não tortura por prazer. Houve até momentos em que pareceu se afastar do fanatismo. Trabalhou no negócio da família. Chegou a se desvincular da SS entre 1934 e 1937. A guerra, no entanto, o arrastou de volta, e foi no leste, entre os campos de extermínio da Polônia, que o homem se apagou e o algoz nasceu. Katowice, Lublin, duas escolas do horror onde Gotr aprendeu a lição que aplicaria em Plazol. A desumanização não é um processo, é um espetáculo. Observou de perto como Dilo Globoknik e outros oficiais transformavam judeus em números, em corpos a serem esmagados. Mas enquanto eles agiam por dever ou ambição, Gotr descobriu algo mais perverso: o gosto pela dor. Em Plazol não bastava matar, era preciso fazê-lo com teatro, com capricho. Atirava em prisioneiros da varanda de sua vila, como quem abate pombos. Ordenava espancamentos por diversão. Torturava não para extrair informações, mas para ouvir os gritos. E enquanto Schindler usava sua influência para subtrair vidas do inferno, Gotr as apagava com a mesma indiferença com que se apaga uma vela. O irônico: até a SS o considerou demais. Quando Plazol foi desmantelado, Gotr foi preso não por assassinatos, mas por roubar do Reich. O sistema que o criará agora o punia não pela crueldade, mas pela corrupção. Como se a vida de milhares valesse menos que alguns lingotes de ouro desviados. E é aqui que a comparação com Schindler se torna insuportável. Um homem que enriqueceu salvando, outro que empobreceu matando. Um enterrou sua fortuna em almas, o outro sua alma em fortunas. Resta a pergunta que corrói: Gotr era um louco, um sádico nato, cujo cérebro doente justificaria o horror? Ou era apenas o produto mais puro do nazismo, um homem que, livre das amarras da moral, descobriu que o ódio podia ser prazeroso? A resposta talvez esteja no fato de que, para ele, as duas coisas não eram excludentes. O fanatismo ideológico não anula a perversão, ao contrário, a alimenta. E é isso que torna figuras como Gotr tão aterradoras. Não eram monstros apesar de serem humanos. Eram monstros porque eram humanos. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, em uma região que o mapa já não chamava mais de Áustria-Hungria, um menino crescia entre sombras que nem mesmo ele poderia prever. Oskar Schindler veio ao mundo em 28 de abril de 1908, em Civitave, uma cidade da Morávia onde o alemão era a língua materna e o ar cheirava a serragem das fábricas de maquinário. Seu pai, Hans Schindler, ou Johann nos documentos, era dono de um negócio próspero, mas sua verdadeira ocupação parecia ser a autodestruição, alcoolismo, infidelidades, uma violência doméstica que deixava cicatrizes mais profundas que as marcas no couro das máquinas que vendia. Diziam que em um acesso de fúria etílica, chegará a violentar a própria cunhada, resultado de um ato que teria gerado uma filha ilegítima, uma meia-irmã de Oskar, morta ainda jovem, como se o sangue da família carregasse uma maldição. A relação entre pai e filho foi desde sempre uma guerra fria, olhares carregados, palavras como facas, um silêncio que gritava mais que os palavrões de Hans. A infância de Oskar é um quebra-cabeça com peças faltando. Frequentou a escola local sem brilho nem desastre, mas além dos boletins, pouco se sabe. Ele próprio, em entrevistas posteriores, evitava revisitar aqueles anos,
como se temesse que ao mexer nas memórias, ressuscitasse os fantasmas da casa em Civitave. Enquanto o menino crescia à sombra de um pai que odiava e de uma mãe, Francisca, que parecia mais uma espectadora do que uma protetora, a Europa ardia. O império que o viu nascer, o austro-húngaro, era um gigante de pés de barro, prestes a desabar sob o peso de suas próprias contradições. Desde a década de 1870, as potências europeias dançavam uma valsa mortal. A Alemanha de Bismarck, a França revanchista, a Rússia expansionista, a Grã-Bretanha imperial. Todos disputavam colônias, mercados, um pedaço a mais do mapa onde cravar suas bandeiras. Mas foi nos Balcãs, onde o Império Otomano se desintegrava, que a faísca encontrou a pólvora. Em 1914, um atentado em Sarajevo acendeu o rastilho. Em questão de semanas, alianças antigas se transformaram em trincheiras, e a Europa mergulhou na carnificina que chamariam de Grande Guerra. Para os Schindler, a guerra não era um conflito distante. Era o fim de um mundo. Em 1918, com a derrota iminente, o Império Austro-Húngaro começou a se esfacelar como um castelo de cartas. Nacionalismos reprimidos explodiram. Húngaros, croatas, eslovacos, tchecos, todos queriam sua fatia de independência. Em outubro daquele ano, antes mesmo do armistício, líderes tchecos e eslovacos declararam a criação da Tchecoslováquia. De repente, a Sudeta, região de maioria germânica onde Oscar vivia, virou território de um país que nem sequer falava sua língua. O novo governo de Praga olhava com desconfiança para aqueles alemães dos Sudetas, cientes de que, para muitos, a lealdade ainda pertencia a Berlim. E foi nesse limbo nem alemão, nem tcheco, nem nada que o jovem Schindler começou a forjar o homem que seria, um oportunista sem pátria, um negociador sem escrúpulos, um salvador que só encontraria sua redenção quando já não havia mais nada a perder. Os destinos dos Sudetas, porém, não se resolveram com a assinatura do Tratado de Versalhes. Praga, temerosa de perder o controle sobre uma região majoritariamente alemã, apelou aos vencedores da guerra, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, para que decidissem o futuro daquele território durante as negociações de paz em 1919. A lógica era implacável. A Alemanha e a Áustria deviam ser esmagadas, reduzidas às sombras de si mesmas. Assim, o Tratado de Saint-Germain, que redefiniu as fronteiras do extinto Império Austro-Húngaro, selou o destino dos Sudetas. Eles permaneceriam sob o domínio tchecoslovaco, uma sentença que transformou Oscar, a partir de 1918, em cidadão de um país que nunca o desejaria de verdade. Mas a questão não ficaria adormecida. Enquanto a Europa tentava se recompor sobre as cinzas da guerra, o jovem Schindler seguia seu caminho errático. Após malabarismos para concluir o ensino secundário no início dos anos 1920, ele se matriculou em uma escola técnica, só para ser expulso em 1924, flagrado falsificando seu boletim. O apelido Schindler, o trapaceiro colado pelos colegas, seria apenas o primeiro de muitos selos que carregaria pela vida. A desonestidade, aliás, parecia um traço de família. Em 1925, seu pai, Hans, um vendedor de seguros que arredondava a renda com negócios obscuros, foi acusado por clientes de desvio de dinheiro. Na hora da prestação de contas, porém, o velho Schindler jogou a culpa no filho, então com menos de 18 anos. Décadas depois, Emily, esposa de Oscar, revelaria que a verdade era outra. O verdadeiro ladrão havia sido Hans. Mas naquele momento pouco importava. O estigma já estava plantado e Oscar, ainda adolescente, aprendia que as leis, sejam elas morais ou jurídicas, eram flexíveis para quem soubesse manipulá-las. A expulsão não foi definitiva. Reintegrado à escola técnica, ele conseguiu se formar, embora sem grande brilho. Em seguida, rumou para Brno, a segunda maior cidade da Tchecoslováquia, onde se inscreveu em cursos de mecânica, direção e manutenção de sistemas de aquecimento. Os certificados obtidos abriram-lhe as portas do negócio da família, mas Oscar não era homem de se contentar com rotinas. Foi em uma dessas viagens a trabalho, no outono de 1927, que seu caminho cruzou com o de Emily Pelzo. Ela tinha 7 anos a mais que ele, vinha de Stary Mtsc, uma vila a 40 quilômetros de distância, e era filha de um fazendeiro próspero, um contraste gritante com o lar disfuncional dos Schindler. Oscar chegou à propriedade dos Pelzo com a desculpa de vender um gerador elétrico, mas deixou o negócio de lado assim que viu Emily. Apaixonou-se à primeira vista e dali em diante inventou pretextos para voltar. Consertos em máquinas agrícolas, ajustes em equipamentos, qualquer coisa que justificasse sua presença. Na verdade, só queria cortejá-la. Funcionou. Após semanas de insistência, Emily aceitou seu pedido de casamento.
Casaram-se em 6 de março de 1928, mas a luna de mel durou menos que a cerimônia. O problema não era apenas Hans Schindler, cujo alcoolismo e grosseria tornavam a convivência no sobrado da família insuportável. Era Oscar próprio. Com parte do dote que Emily recebeu do pai, ele investiu em uma carreira efêmera como piloto de corridas, um capricho que durou poucos meses e consumiu quase toda a fortuna do casal. Depois abandonou o negócio da família e arrumou um emprego na Moravská Elektrárna em Brno, só para ser demitido em pouco tempo. Nova tentativa. Abriu uma oficina de reparos automotivos, mas o projeto foi interrompido por 18 meses de serviço militar obrigatório no 10º Regimento de Infantaria Tchecoslovaco. Mesmo como soldado, porém, Schindler não encontrou propósito. Em suas próprias palavras, o quartel era mais um clube social do que uma escola de guerra, e ele, um recém-promovido cabo, passava os dias entre jogatinas e bebedeiras, enquanto a Europa se preparava para um novo abismo. Quando finalmente deixou o exército, a crise econômica dos anos 1930 já engolia o continente. A Moravská Elektrárna fechou as portas e Emily, cada vez mais frustrada, cobrava-lhe pela herança dilapidada. Mas o verdadeiro demônio de Oscar não era a falta de dinheiro, era a falta de freios. Herdara do pai não só o gosto pelo álcool, mas a incapacidade de resistir a ele. Entre 1931 e 1932, foi preso 4 vezes por embriaguez em público, incluindo uma noite na cadeia e uma multa que, para um homem desempregado, era um golpe financeiro. A sentença final, em 1932, 4 dias atrás das grades e uma multa de 200 coroas, uma fortuna para um casal à beira do colapso. Por um tempo, a sorte parecia virar. No final daquele ano, conseguiu um emprego no Banco Jaroslava Meca, em Praga, e alugou uma casa que Emily, com ironia amarga, chamaria mais tarde de mansão. Um exagero, mas um avanço em relação ao caos da casa dos Schindler. Porém, a estabilidade era ilusória. Nos anos seguintes, enquanto a Europa fermentava ódios que logo explodiriam, Oscar repetia os mesmos erros, mentiras, infidelidades e uma irresponsabilidade que beirava o autodestrutivo. O caso com Aurelie Schlegel, uma antiga conhecida da família que trabalhará para Hans, foi apenas o mais escandaloso. 2 filhos nasceram dessa relação, Edith e Oscar Jr., e Emily, estéril, soube de tudo. Ainda assim permaneceu ao seu lado. Por quê? Anos depois, ela tentaria explicar. Oscar tinha um coração grande. Ajuda quem precisa, dá o que não tem. Mas é como uma criança, mente, trapaceia, e depois chora pedindo perdão, jurando que vai mudar. E a gente acredita. Até a próxima vez. Era o ciclo Schindler, generosidade e egoísmo, carisma e fraqueza, promessas e traições. Um homem que, enquanto o mundo marchava para a guerra, ainda não havia encontrado nada, nenhuma causa, nenhuma vocação, nem sequer a si mesmo, pelo qual valesse a pena lutar. Mas isso estava prestes a mudar, porque além das fronteiras da Tchecoslováquia, algo muito maior do que seus demônios pessoais começava a se mover. E Oscar, sem saber, estava justo no caminho. Enquanto a vida de Oscar Schindler seguia seu curso errático entre dívidas, mulheres e uma identidade política ambígua, o mundo ao seu redor se transformava em um barril de pólvora prestes a explodir. Do outro lado da fronteira, na Alemanha, a história já havia tomado um rumo sombrio e irreversível. O país que um dia fora o orgulho da Europa, reduzido a escombros morais e econômicos após a Primeira Guerra, agora se contorcia em uma crise que não era apenas política, mas existencial. O Império Alemão de Guilherme II ruir em 1918, arrastado pelo peso da derrota e pela fúria de um povo faminto. Em seu lugar, nasceu a República de Weimar, um regime frágil, nascido entre as cinzas da humilhação. Mas a democracia não teve tempo de respirar. Nas ruas de Berlim e Munique, os comunistas erguiam barricadas, sonhando com uma revolução vermelha como a de Lenin. Do outro lado, os nacionalistas de extrema-direita, armados com ódio e nostalgia imperial, juravam esmagar a ameaça bolchevique antes que ela contaminasse a pátria. Era uma guerra civil não declarada, onde o sangue já manchava as calçadas muito antes de Hitler subir ao poder. E foi nesse caldeirão de caos que um partido até então obscuro começou a ganhar forma, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Liderados por um escabo austríaco de discurso inflamado e olhares febris, os nazistas prometiam vingança. Vingança pela derrota de 1918, pela humilhação do Tratado de Versalhes, pelas terras arrancadas da Alemanha e entregues a poloneses e tchecos. Mas, acima de tudo, vingança contra um inimigo invisível e onipresente: os judeus, os comunistas, os traidores que, segundo a propaganda nazista, conspiravam para destruir a nação.
Em novembro de 1923, Hitler tentou tomar o poder à força em Munique. O golpe falhou e o partido foi jogado nas sombras, reduzido a um bando de fanáticos em cervejarias da Baviera. Por quase uma década, os nazistas permaneceram à margem, um pesadelo que a Alemanha preferia ignorar, até que, em outubro de 1929, o mundo desabou. A quebra da Bolsa de Nova York não foi apenas um colapso financeiro, foi o estalo que quebrou a espinha de uma Europa já combalida. A Grande Depressão chegou como um tsunami, arrasando economias, destruindo vidas. E nenhum país sofreu tanto quanto a Alemanha, ainda amarrada às correntes das reparações de guerra impostas por franceses e britânicos. Fábricas fecharam. Famílias perderam tudo. Homens que antes vestiam ternos agora reviravam lixo em busca de comida. E como sempre acontece quando a desesperança domina, as massas voltaram-se para os extremos. Os nazistas, que em 1928 mal conseguiram 2% dos votos, tornaram-se, em 1930, a segunda maior força política do país. 2 anos depois, eram o partido mais votado. A elite alemã, cega pelo medo do comunismo, achou que poderia domesticar Hitler. Em janeiro de 1933, o ex-cabo austríaco foi nomeado chanceler. Em poucos meses a democracia alemã estava morta. Com a lei de plenos poderes, Hitler tornou-se ditador. E o mundo assistiria incrédulo à ascensão do Terceiro Reich. Mas o projeto nazista não se limitava às fronteiras da Alemanha. Ele era muito maior e muito mais sinistro. A ideologia de Hitler pregava a unificação de todos os territórios de população germânica sob uma única bandeira. Isso incluía a Áustria, partes da Polônia e, claro, a Sudetália, a região tcheca onde Oskar Schindler nasceu e que, para os nazistas, era uma terra alemã roubada. Para homens como Schindler, etnicamente alemães mas presos dentro das fronteiras da Tchecoslováquia, a mensagem era irresistível: a pátria os chamava de volta. E foi assim que, em 1935, Oskar Schindler, o mesmo homem que anos antes flertara com ideias comunistas em Berlim, tornou-se membro do Partido Sudeto-Alemão. Uma escolha que à primeira vista parece contraditória. Mas a política, como a sobrevivência, muitas vezes se resume à conveniência. Schindler não era um ideólogo. Era um oportunista, um homem que via no nacionalismo alemão uma chance de pertencer a algo maior do que suas próprias falhas. E naquele momento pertencer à Alemanha significava pertencer ao futuro. Ou pelo menos era o que ele acreditava. Porque a verdade é que em 1935 ninguém, nem mesmo os mais fanáticos seguidores de Hitler, poderia imaginar o abismo que se abria à frente. O Holocausto ainda era uma sombra indistinta, um pesadelo que só ganharia forma nos anos seguintes. Schindler, como milhões de outros, viu nos nazistas uma solução para a crise, não uma catástrofe iminente. Ele queria a união da Sudetália à Alemanha, não a morte de milhões. Queria ser parte de uma nação vitoriosa, não de um regime genocida. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Enquanto Schindler mergulhava cada vez mais fundo na política nazista, sua vida pessoal desmoronava. Em 1935, sua mãe, a única pessoa que verdadeiramente o amara sem condições, morreu. Hans Schindler, seu pai, havia abandonado em seus últimos dias, e Oskar nunca o perdoaria por isso. A dor da perda se misturou à raiva, e o álcool tornou-se seu refúgio. As dívidas se acumulavam. As mulheres passavam como sombras. E em meio ao caos, ele encontrou uma nova saída, a Abwehr, a agência de inteligência alemã, criada ainda nos anos 1920 para vigiar os inimigos da República de Weimar, havia sido transformada pelos nazistas em uma máquina de guerra silenciosa. Seu objetivo? Desestabilizar os países vizinhos, especialmente a Tchecoslováquia e a Polônia, e preparar o terreno para a expansão do Terceiro Reich. E Oskar Schindler, com seus contatos no exército tcheco, seu conhecimento dos trilhos ferroviários e sua habilidade para convencer homens poderosos, era o recrutador perfeito. Ele mesmo diria, anos depois, que entrou na Abwehr por dinheiro para pagar as dívidas que o sufocavam. Sua esposa, Emily, contaria outra versão, que tudo começou com uma mulher, uma agente que ele conheceu em Cracóvia durante uma viagem de negócios. A verdade, como sempre, provavelmente está em algum lugar no meio. O fato é que, a partir de 1936, Schindler tornou-se um peça-chave na rede de espionagem nazista. Sua missão? Recrutar informantes entre empresários, banqueiros e oficiais do exército tcheco. Colecionar informações sobre fortalezas militares, linhas férreas, movimentações de tropas. Preparar em segredo a invasão que todos sabiam que viria. E ele era bom nisso. Demasiado bom. Tão bom que em 1938 o governo tcheco o prendeu por espionagem.
Mas, enquanto Schindler jogava seu jogo perigoso nas sombras, a Alemanha de Hitler já não se contentava mais com intrigas. O Führer, agora no controle absoluto do país, estava pronto para rasgar o Tratado de Versalhes, e com ele a paz da Europa. E o primeiro passo seria rearmar a nação. Em 1936, Hitler anunciou ao mundo que a Alemanha não mais se curvava às amarras de Versalhes. A Luftwaffe começou a surgir nos céus, e em menos de um ano, 500.000 de soldados eram recrutados anualmente. Depois veio a jogada mais ousada, a remilitarização da Renânia, região desarmada pelo tratado, agora ocupada por tropas alemãs sob o olhar paralisado das potências europeias. O tabuleiro estava montado. E Hitler não pararia por aí. Com a Europa ainda hesitando entre a concessão e a resistência, o Führer passou a exigir o que chamava de reunificação com a Áustria, a Anschluss. O sonho de uma grande Alemanha que, após a Primeira Guerra, fora vetado por Londres e Paris. Embora o governo austríaco de extrema-direita resistisse, a pressão era insustentável. Em março de 1938, antes mesmo que um plebiscito fosse realizado, as divisões alemãs cruzaram a fronteira. Em dias a Áustria deixará de existir como nação independente, engolida pelo Terceiro Reich sem um único tiro. A Europa assistiu, imóvel, enquanto as suásticas hasteadas em Viena anunciavam o próximo alvo, a terra natal de Schindler, os Sudetos. Para Hitler, aquela região, de maioria germanófona, arrancada da Alemanha após 1918, era uma afronta histórica. E como sempre, a máquina de propaganda nazi transformou a reivindicação em uma causa justa. Enquanto diplomatas em Londres e Paris debatiam, o Sudetendeutschische Freikorps, milícias paramilitares treinadas e armadas pela Alemanha, infiltraram-se em território tcheco, provocando incidentes, sabotagens, um conflito de baixa intensidade projetado para justificar a intervenção. Em 1938, com as potências ocidentais ainda desarmadas e divididas, a resistência era mais retórica que real. Foi assim que, em setembro daquele ano, na Conferência de Munique, Neville Chamberlain e Edward Daladier, o primeiro com seu guarda-chuva, o segundo com sua hesitação, entregaram os Sudetos a Hitler. Em troca, receberam promessas vazias. A Alemanha não reclamaria mais territórios. Schindler, ainda preso por espionagem, deve ter sorrido ao ouvir a notícia. Dias depois, estava livre. Coincidência? Improvável. Seu trabalho nos anos anteriores, aqueles contatos obscuros, aquelas informações passadas aos alemães, devia ter peso maior do que ele admitiria depois. E com a anexação veio algo mais: dinheiro. Muito dinheiro. Em semanas, Schindler pediu filiação ao partido nazi. Um pedido estranhamente demorado para alguém que, segundo rumores, já servirá a viver por anos. A burocracia nazi hesitou, suas prisões por embriaguez pública não ajudavam. Mas na primavera de 1939, o carimbo finalmente veio. Enquanto isso, ele e Emily mudavam-se para Ostrava, perto da fronteira polonesa, onde Schindler retoma seu papel nas sombras, espiando a Tchecoslováquia, agora reduzida a um estado fantoche, e a Polônia, o próximo prato do banquete de Hitler. Munique não saciou Führer. Em março de 1939, o que restava da Tchecoslováquia foi devorado sem cerimônia. Ainda assim, Londres e Paris se limitaram a protestos. Até que meses depois a máquina de guerra nazi virou-se para o leste. Memel, nos estados bálticos, foi anexada. Depois vieram as exigências sobre a Polônia. Desta vez, porém, britânicos e franceses traçaram uma linha na areia. Qualquer invasão seria guerra. Hitler riu da ameaça. Em 1º de setembro de 1939, após uma operação de bandeira falsa em Gleiwitz, as divisões alemãs cruzaram a fronteira polonesa. 2 dias depois, o mundo acordou em chamas. A Segunda Guerra havia começado. E no meio daquele caos, um homem dos Sudetos, espião, contrabandista, oportunista, rumava para Cracóvia. Não como agente da Abwehr, não como oficial nazi, mas como um homem que conhecia bem demais os mecanismos do novo regime. Schindler chegava à cidade recém-ocupada com um plano: transformar suas conexões com os invasores em poder, seus segredos em fortuna. Afinal, em tempos de guerra, as regras se dissolvem. E quem melhor para explorar esse vácuo do que alguém que já vivia à margem delas? Nos meses seguintes, enquanto a Polônia era esmagada em semanas e o governador-geral, uma estrutura colonial disfarçada de administração, era imposto a Cracóvia e Varsóvia, Schindler agiu. Primeiro como trapaceiro. Mercado negro, contrabando, os negócios sujos que florescem onde o Estado falha. Mas ele tinha ambições maiores.
Em uma cidade onde os poloneses eram reduzidos a servos e os judeus, em breve, seriam algo pior, um homem com seus contatos e sua audácia não demoraria a encontrar uma oportunidade. Uma oportunidade que ironicamente o tornaria não um algoz, mas um salvador. Mas isso é outra história. Por enquanto, bastava que em outubro de 1939, Oskar Schindler estivesse no lugar certo, na hora certa, com os bolsos cheios e os olhos abertos para o que viria. Enquanto a Europa se desmoronava sob o peso da guerra e o regime nazi apertava seu cerco sobre a vida judaica, Oskar Schindler soube transformar o caos em oportunidade. Em meio à transferência acelerada de negócios e propriedades, onde fortunas mudavam de mãos em questão de dias, muitas vezes à força, ele usou seus contatos, sua astúcia e, quando necessário, subornos bem colocados para se posicionar no epicentro desse turbilhão. Em pouco tempo o dinheiro começou a fluir. Não era apenas sorte, era estratégia. E Schindler, sempre um mestre em jogar com as regras do sistema, soube como ninguém capitalizar a desgraça alheia. Até que em janeiro de 1940 deu o passo que mudaria tudo, adquiriu uma fábrica em Cracóvia. O dinheiro, fornecido por investidores judeus que, desesperados para proteger seus ativos antes que o regime nazi os confiscasse, viram em Schindler um aliado improvável, um homem que, apesar de sua filiação ao partido, não parecia compartilhar de seu ódio irracional. A fábrica, antes propriedade de um deles, Abraham Bankier, tornou-se a Deutsche Mahlwarenfabrik, DEF, uma empresa de esmaltados que, à primeira vista, não passava de mais um negócio em expansão numa cidade ocupada. Mas Schindler não era um empresário comum. No início, contratar trabalhadores judeus pode ter sido uma questão de economia pura. As leis nazistas os obrigavam a receber salários irrisórios, e Cracóvia, com sua enorme população judaica, oferecia uma mão de obra barata e qualificada. Mas o que começou como cálculo frio logo revelaria algo mais. A DEF prosperou, não apenas por causa dos contratos que Schindler arranjava com o exército alemão, graças às suas conexões no alto escalão, mas porque ele, pela primeira vez na vida, descobriu o gosto do sucesso sem o peso das dívidas. O dinheiro jorrava e com ele uma influência que poucos na cidade ousavam desafiar. Mas aqui está o detalhe que poucos perceberam na época. Enquanto o resto da Polônia ocupada se transformava em um inferno para os judeus, a fábrica de Schindler era uma anomalia. Ele não apenas pagava seus trabalhadores, ainda que menos do que os poloneses, como investia em condições que beiravam o luxo em comparação com o que acontecia além dos muros da DEF. Cozinhas decentes, refeitórios, até uma pequena clínica médica. Era como se, no meio do pesadelo, Schindler tivesse criado uma bolha de humanidade. E o mais surpreendente? Os nazistas de Cracóvia, que poderiam ter encerrado tudo com o estalar de dedos, toleravam. Afinal, quem se importaria com as excentricidades de um homem que bebia como um cosaco, seduzia mulheres com a mesma facilidade com que fechava negócios e, acima de tudo, mantinha a máquina de guerra alemã bem abastecida? Havia, é claro, um cálculo por trás dessa tolerância. Schindler não era visto como uma ameaça ideológica. Seu estilo de vida dissoluto tornava, aos olhos de muitos oficiais, um bom vivant inofensivo, mais interessado em festas do que em política. Tanto que quando a Gestapo apareceu na fábrica para questionar alguns de seus trabalhadores, ele os embebedou até que esquecessem o motivo da visita. Era assim que Schindler operava, com um sorriso, um copo de conhaque e a habilidade de fazer os outros verem apenas o que ele queria que vissem. Mas 1942 traria uma virada. Porque enquanto Schindler brincava de ser o salvador de seus operários, o regime nazi estava aprimorando sua máquina de extermínio. A solução final já não era mais um plano abstrato, era uma ordem direta. E quando os trens começaram a partir lotados em direção a Auschwitz, Treblinka e Sobibor, Schindler percebeu que seu jogo tinha acabado de ficar muito mais perigoso. E muito mais necessário. O verdadeiro inferno não chegou para Schindler através dos campos de extermínio em si, mas por uma porta dos fundos da barbárie. O campo de concentração de Plaszow, nos arredores de Cracóvia. Não era Auschwitz, ainda não, mas um antro de transição onde a morte não chegava de imediato, apenas se anunciava. Originalmente projetado para abrigar pouco mais de 1.000 prisioneiros, o local se transformou, entre 1942 e 1943, em um depósito humano superlotado com mais de 10.000 almas amontoadas em condições desumanas, chegando a quase 20.000 em seu auge. Ali, os judeus de Cracóvia e arredores eram estocados como gado antes do abate final, forçados a trabalhar até a exaustão enquanto aguardavam o trem que os levaria a Auschwitz ou a qualquer outro dos campos onde a fumaça nunca parava de subir.
E foi nesse palco de horror que Schindler encontrou sua batalha. À medida que a guerra se arrastava, a mão de obra escasseava, e o regime, em sua eficiência macabra, ofereceu-lhe uma solução: trabalhadores de Plazol. Ele aceitou. Mas o que começou como uma transação comercial logo se tornou uma missão, porque em Plazol o comando não era de qualquer oficial, era de Amon Gothr, um austríaco da SS cuja reputação de sadismo o precedia. Bêbado, imprevisível e armado, Gothr atirava em prisioneiros por capricho, como quem esmaga uma formiga no caminho. Era esse homem que Schindler teria de enfrentar, negociar e, quando necessário, enganar. Entre o verão de 1942 e a primavera de 1943, algo em Schindler se quebrou, ou talvez se revelou. Enquanto o gueto de Cracóvia era liquidado, com seus 15.000 judeus sendo arrastados para os trens ou executados nas ruas, ele assistiu ao espetáculo da crueldade e não pôde mais fingir indiferença. Quando, em março de 1943, Gothr supervisionou a operação final, com milhares enviados a Plazol e outros 2.000 fuzilados no próprio gueto por serem inúteis, Schindler entendeu que não havia mais meio-termo. A partir daquele momento, sua fábrica não seria apenas um negócio, seria um refúgio. E ele usaria cada artifício, cada conexão, cada moeda de seu império em declínio para mantê-lo assim. Como fornecedor essencial do exército alemão, tinha um poder que poucos tinham. Poderia requisitar trabalhadores judeus de Plazol, retirando-os das garras de Gothr e da ameaça constante dos trens para o leste. Cada nome em sua lista era uma vida subtraída do rol dos condenados. Mas o jogo era perigoso. Quando a Gestapo começou a desconfiar de suas irregularidades, papéis falsificados, trabalhadores essenciais que, na verdade, eram donas de casa, ou advogados transformados em especialistas em metalurgia por um traço de sua caneta, Schindler não recuou. Mesmo preso e interrogado, persistiu. Até viajou a Budapeste em 1943, arriscando tudo para alertar líderes da comunidade judia húngara sobre o que realmente acontecia na Polônia, salvando incontáveis vidas quando o Holocausto se estendeu à Hungria no ano seguinte. O paradoxo? Enquanto salvava outros, ele próprio se arruinava. Os contratos milionários que o haviam enriquecido em 1940, suprindo o exército com panelas e utensílios, agora se esvaíam em subornos, alimentos e remédios para seus trabalhadores. O regime nazista destinava aos judeus rações de fome, Schindler completava o resto. Em 1943, com mais de 1.500 operários sob sua proteção, o custo era astronômico. Ele mesmo estimaria, depois, ter gasto mais de $1 milhão, o equivalente a 20 milhões hoje, só em propinas e suprimentos. Quando a guerra terminou, estava tão falido quanto no dia em que começou. E, no entanto, se a Alemanha tivesse vencido, nenhum sacrifício teria bastado. Todos, os 1.200 que sobreviveriam como Schindler-Juden, os que ele arrancou de Plazol, os que salvou com documentos falsos, teriam sido apenas mais números na contabilidade do extermínio. Mas a guerra, que por tanto tempo pareceu um triunfo nazista incontestável, começou a virar. Depois da Polônia cair em semanas em 1939, depois da França ser esmagada em 1940, depois dos Balcãs e da União Soviética parecerem à mercê da Blitzkrieg, algo mudou. E Schindler, sem saber, estava do lado certo da história, não por acaso, mas porque escolheu sê-lo. Enquanto a Europa se afundava sob o jugo nazista, a Grã-Bretanha resistia como um farol solitário. Sua frota invencível e a proteção natural das águas do Canal da Mancha tornavam-na imune à Blitzkrieg que havia esmagado o continente. Após meses de bombardeios implacáveis e tentativas frustradas de forçar Londres à rendição, Hitler, impaciente e cego pela própria arrogância, voltou suas legiões para o leste. Em junho de 1941, a Operação Barbarossa desferiu um golpe monumental. Milhões de soldados alemães invadiram a União Soviética, avançando como uma maré devastadora sobre a Ucrânia, a Polônia Oriental e os estados bálticos. Nos primeiros meses, o sucesso foi esmagador. Leningrado e Moscou tremiam à beira do colapso. Mas o inverno russo, aliado à resistência feroz de um povo que transformou sua dor em armas, freou a máquina de guerra nazista. E então, em dezembro de 1941, o mundo mudou. Os Estados Unidos, até então observadores distantes, entraram na guerra após o ataque a Pearl Harbor. De repente, o eixo enfrentava uma aliança implacável: a tenacidade britânica, o poderio industrial americano e a resiliência soviética. 1942 marcou o início do fim. No norte da África, Rommel foi detido. Em Stalingrado, o exército alemão, antes invencível, foi esmagado em uma batalha que se tornou símbolo da virada definitiva.
A partir daí, os aliados assumiram a ofensiva. Os soviéticos empurraram os nazistas de volta para o oeste, enquanto os americanos e britânicos preparavam o caminho para a invasão da Europa. Até que no verão de 1944, o dia descelou o destino do Terceiro Reich. As praias da Normandia foram tomadas, Paris foi libertada e a Alemanha, agora cercada, viu suas cidades caírem uma após a outra. Para os judeus ainda presos nas garras do Holocausto, cada avanço aliado era uma corrida contra o tempo. E foi nesse momento crítico que Schindler compreendeu. A máquina nazista, em sua agonia, não hesitaria em eliminar até as últimas peças inúteis antes de ruir. Os campos de concentração na Polônia estavam sendo esvaziados, os prisioneiros enviados para Auschwitz ou executados sumariamente. Plaszow, onde centenas trabalhavam para ele, não seria exceção. Mas Schindler não era homem de se render ao destino. Quando as autoridades nazistas, em sua desespero militar, decretaram que a produção de esmaltados já não era essencial para a guerra, ameaçando-lhe tirar os trabalhadores judeus, ele agiu. Com a ajuda de Miete Pemper, seu secretário judeu, uma estratégia brilhante escondido atrás de uma máquina de escrever, ele arquitetou um plano audacioso. Em vez de fabricar panelas, sua fábrica passaria a produzir granadas antitanque, um serviço vital que justificaria a manutenção de sua mão de obra. Mas Schindler foi além. Usando sua rede de contatos, sua habilidade de persuadir e, quando necessário, subornar, ele convenceu os burocratas corruptos do governo geral, homens como Goethe, cuja ganância só perdia para sua crueldade, a autorizar algo impensável, a transferência de sua fábrica para Brunitz, em sua terra natal, a Morávia. E com ela a relocação de centenas de judeus, arrancados das garras de Plaszow antes que fosse tarde. Foi então que nasceu a lista. Não um simples registro, mas um salvo-conduto para a vida. Compilada por Schindler, sua esposa Emilie Pemper e outros, como Abraham Banquier e Marcel Goldberg, ela continha os nomes de cerca de 1.200 almas. Seus operários de Cracóvia e dezenas de outros prisioneiros de Plaszow, escolhidos não por habilidade, mas por humanidade. Porém, o inferno nazista não solta suas presas sem luta. Quando os trens partiram no outono de 1944, um erro trágico enviou muitos daqueles nomes não para Brunitz, mas para Gross-Rosen e Auschwitz. Schindler, ao saber da traição, moveu céus e terra. Os homens de Gross-Rosen foram resgatados. Já as 300 mulheres enviadas a Auschwitz, ali onde a morte era a única lei, ele fez o impossível. Com uma fortuna em subornos, 7 marcos do Reich por vida conseguiu sua libertação. Foi o único caso registrado em que centenas deixaram Auschwitz vivas, não para outro campo, mas para a liberdade relativa de Brunitz. Chegar lá, porém, não era o fim. Era apenas o começo de outra batalha, mantê-los vivos até o colapso nazista. Enquanto os aliados avançavam por ambos os lados, os soviéticos arrasando Berlim, os americanos e britânicos tomando a Alemanha Ocidental, Schindler e Emilie transformaram a fábrica em um refúgio. Em janeiro de 1945, quando 120 judeus foram arrancados de Golezó, um subcampo de Auschwitz, e jogados em vagões de gado sem aquecimento. Comida ou piedade, 13 chegaram mortos. Os 107 sobreviventes, esqueléticos e congelados, foram recebidos com cuidado médico, roupas quentes e a promessa de que ali, ninguém mais morreria por ordem de Hitler. Quando a guerra terminou em maio de 1945, Schindler poderia ter sido mais um criminoso de guerra a responder por seus atos. Afinal, havia se beneficiado do sistema, enriquecido com a ocupação, servido a viver. Mas nas mãos dos judeus que salvou, ele carregava algo mais poderoso que qualquer acusação: cartas assinadas por aqueles que deviam a ele suas vidas. E um anel de ouro forjado com o metal de uma coroa dental, gravado com as palavras do Talmud: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Não havia tribunal que pudesse pesar esse legado. Quando a guerra terminou, Oscar e Emily rumaram para o oeste, fugindo como sombras das garras das autoridades soviéticas. Conseguiram. Até o outono de 1945, já estavam instalados na zona de ocupação americana, na Baviera, sul da Alemanha. Ali suas provas foram apresentadas, e o veredicto foi claro: Schindler não seria processado. A guerra o havia deixado exatamente onde começara, ou pior. Embora tivesse se tornado, por um breve momento nos anos 1940, um milionário em termos relativos, seu fortuna evaporara em subornos, em transações no mercado negro, em cada vida que salvara nas fábricas de Cracóvia e Brunitz. Os últimos anos do conflito o haviam reduzido à mesma instabilidade de antes, só que agora com o peso de um legado que nenhum dinheiro poderia recomprar.
Na Alemanha pós-guerra, um país arrasado e economicamente frágil, Schindler tentou reinventar-se. Abriu negócios, especulou, sonhou com novos começos. Mas seus velhos demônios, o álcool, a impulsividade, a incapacidade de se adaptar a uma vida comum, sabotaram cada tentativa. Aos 40 anos, sua saúde já dava sinais de colapso, minada pelo uísque e pelas noites sem fim. Ainda assim, não afundou. Não porque o destino lhe fosse benigno, mas porque aqueles que ele salvara se recusavam a deixá-lo cair. Judeus que haviam reconstruído suas vidas em Israel ou nos cantos da Europa onde a memória do Holocausto ainda queimava enviavam-lhe ajuda, como se pagassem uma dívida que nunca poderia ser quitada. Dinheiro chegava em envelopes sem remetente, cheques assinados por nomes que ele mal lembrava de ter conhecido. Era a ironia cruel e bela de sua existência. O homem que outrora explorara o sistema para enriquecer agora dependia da generosidade daqueles que o sistema queria exterminar. Mas a Alemanha não era lugar para fantasias de recomeço. No final dos anos 1940, ele e Emily embarcaram para a Argentina, terra de imigrantes alemães e de uma das maiores diásporas judias do mundo. Ali sonharam mais uma vez com fortuna. Schindler, sempre o otimista incorrigível, jurou a Emily que se tornariam milionários. Primeiro tentou a criação de frangos. Depois apostou nas nutrias, ou pelo menos no que achava que eram nutrias. Quando descobriu que, na verdade, criava roedores sul-americanos de pelagem semelhante, o riso deve ter sido amargo. Os negócios ruíram, as dívidas se acumularam, e a Argentina revelou-se tão implacável quanto a Europa. Só não os engoliu porque, mais uma vez, as mãos que o sustentavam eram as mesmas que ele salvara do forno crematório. O casamento, porém, não resistiu. Emily, esgotada por anos de alcoolismo, infidelidades e promessas vazias, deve ter visto a partida de Oscar em 1957 não como um abandono, mas como uma libertação. De volta à Alemanha, ele continuou sua dança com a falência. Em 1963, declarou insolvência. Até um projeto de filme sobre sua vida, que seria dirigido pelo aclamado Fritz Lang, desmoronou, não sem antes render-lhe um adiantamento que, é claro, evaporou em suas mãos. Em 1964, um ataque cardíaco anunciou o início de um declínio que só terminaria uma década depois, aos 66 anos, quando seu fígado, finalmente se recusou a lutar. E, no entanto, mesmo antes de morrer, Schindler já era lenda. Os Schindlerjuden, aqueles que sobreviveram ao Holocausto por sua intervenção, nunca o esqueceram. Em 1962, uma árvore de alfarroba foi plantada em seu nome no Yad Vashem, o memorial do Holocausto em Jerusalém, no Jardim dos Justos entre as Nações. 4 anos depois, o governo da Alemanha Ocidental lhe concedeu a Ordem do Mérito. E embora os planos de um filme em vida tenham fracassado, o mundo acabaria conhecendo sua história em 1993, com A Lista de Schindler, de Spielberg, que levaria o Oscar de melhor filme. Hoje seu nome é sinônimo de redenção. Mas como reconciliar o herói com o homem? Até os primeiros anos da década de 1940, sua biografia era um catálogo de falhas: alcoolismo precoce, prisões por desordem pública, um casamento em frangalhos, casos extraconjugais que deixaram filhos abandonados. Quando os nazistas subiram ao poder, ele não hesitou em servir como espião em Checoslovaquia, traindo sua própria pátria para facilitar a invasão da Polônia. Usou suas conexões com o regime para se apropriar de propriedades polonesas conquistadas, enriquecendo às custas de um povo que ajudara a condenar. Se sua vida tivesse terminado em 1941, a história o lembraria, no máximo, como mais um oportunista de guerra. Mas então algo mudou. Não de repente, não por epifania divina, mas pela força brutal da realidade que se descortinava à sua frente. Quando as políticas antissemitas dos nazistas se tornaram um genocídio, quando os guetos foram esvaziados para os campos e a morte passou a ser medida em toneladas de cinzas, Schindler olhou para seus trabalhadores judeus e viu pela primeira vez não mão de obra barata, mas vidas penduradas por um fio. E nesse momento, o homem que fora cínico, ganancioso e moralmente flexível transformou-se no arquiteto de uma das mais extraordinárias operações de salvamento da história. Nos anos finais da guerra, ele gastou cada marco que possuía, e muito além disso, para subornar oficiais, falsificar documentos, manter suas fábricas como refúgios. Centenas de judeus que de outro modo teriam sido enviados para Auschwitz, Treblinka ou Sobibor, sobreviveram porque um homem que antes os via como peças de um jogo decidiu que suas vidas valiam mais que seu próprio conforto. Não foi um santo. Não foi um mártir. Foi um homem quebrado que diante do abismo escolheu ser melhor do que sua própria sombra.
Sua vida após 1945 foi tão caótica quanto antes de 1939, como se o universo quisesse provar que a grandeza não apaga as falhas, apenas as transcende. Talvez essa seja a lição mais incômoda de Oscar Schindler, que um homem pode ser, ao mesmo tempo, vilão e salvador, fraco e corajoso, egoísta e generoso. Que suas escolhas mais nobres não apagam seus erros, mas os tornam suportáveis. Que no fim, não somos definidos pelo que tiramos do mundo, mas pelo que deixamos nele, mesmo que seja apenas um punhado de vidas, um anel de ouro com uma inscrição em hebraico, e a certeza de que em meio ao horror, alguém ousou dizer não. E você? Ao julgar Oscar Schindler, pesa mais o homem que serviu aos nazistas ou que desafiou o inferno para salvar almas? A resposta diz menos sobre ele e muito mais sobre quem somos nós. Mas será que suas escolhas foram fruto de uma herança de humanidade ou apenas da ingenuidade de quem subestimou a profundidade do mal? Essa é a pergunta que ecoa além das telas, que persiste nos arquivos empoeirados da história e, sobretudo, no espelho de nossa própria consciência. Porque, no fundo, Schindler não é apenas um nome em um livro ou um rosto em preto e branco, é um desafio. Um convite para questionarmos até onde iríamos para proteger o que é justo, quando o mundo inteiro parece conspirar pelo contrário. Será que sua coragem nasceu de uma lucidez tardia ou de uma cegueira inicial que, ironicamente, o salvou da paralisia do medo? O debate não se encerra aqui. Ele se estende a cada um de nós, a cada escolha que fazemos quando o mal se disfarça de normalidade. E enquanto a música se desvanece e as imagens se apagam, fica a pergunta que não quer calar. O que você faria se o preço da indiferença fosse medido em vidas? A resposta talvez esteja menos nos comentários que deixamos e mais nas ações que omitimos. Pense nisso. E acima de tudo, lembre-se,